Vem aqui, Manu. Manu Mesa Barba, ele vai se apresentar aqui. O currículo dele é extenso demais, então deixa ele falar. Está com a família. Ele já esteve com a gente algumas vezes. Nós queremos ainda ouvi-lo um dia de domingo aqui à noite. Vamos ver se a gente vai ter essa oportunidade. Fica à vontade aqui, viu, Manu? Deus te abençoe muito. Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, sempre. Bom, o tema desse Louvor e Vida é esse aí, ó, mais um passo. Então nós vamos ver alguns passos que nós temos que dar na nossa caminhada cristã. Alguém já disse que a vida cristã não é uma corrida rápida de 100 metros. É uma maratona, é longo. Então, quando você está numa corrida longa, não importa a velocidade, você sair disparado, correndo, igual um doido no início da corrida, depois esse fôlego vai fazer falta lá na frente. Então por isso que os maratonistas, eles dão a largada bem devagar e vão cadenciando o ritmo, a direção, às vezes é mais importante que a velocidade. Então na vida cristã, também é assim. A gente precisa da direção certa, encontrar o ritmo certo. Cada um de nós tem uma história, uma família, uma cultura, uma criação, vive num determinado contexto. Então às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. A gente não é igual, muitas personalidades diferentes, temperamentos, características. Então o importante é a gente ir na direção certa e cada um encontrando o seu ritmo para não parar no meio dessa jornada, de passo em passo, de glória em glória, um dia de cada vez, como nosso Senhor nos ensinou. A gente deve orar pelo pão de cada dia. E o amanhã? O amanhã Deus está cuidando, Ele já está lá. A gente não precisa andar ansioso, porque a nossa ansiedade não vai aumentar o nosso tempo de vida. Então, precisamos saber a direção correta e os passos são muito importantes para essa jornada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 5, lá na parte final, já para o final da carta, a partir do versículo 12, 1 Tessalonicenses 5, 12, ele dá algumas orientações práticas, que são muito boas, muito fáceis de entender, não tem aqui nada difícil de entender. A dificuldade desse texto é praticá-lo, é pegar essas orientações e fazê-las mandamentos para nós, e todos os dias exercitar, ou seja, dar esses passos que o apóstolo Paulo orienta aquela igreja e que serve de orientação para nós nessa noite. E principalmente para a juventude, para quem está nessa caminhada com bastante fôlego, vigor, com muitos sonhos e possibilidades, é muito importante você seguir essas orientações. E o texto diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vocês, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Eu vou lendo a orientação e comentando, e depois eu leio outro e comento até a gente chegar no versículo 28. Então mantenha a sua Bíblia aberta. A primeira orientação de Paulo aos irmãos de Tessalônica é essa: ei, vocês precisam aprender, precisam praticar a honra entre vocês. Vocês precisam honrar uns aos outros, tratar com apreço, considerar o outro mais importante que você e honrá-lo
Mas para que isso aconteça, vocês precisam primeiramente fazer isso com quem trabalha entre vocês, com quem lidera vocês. Porque na igreja, todos os cristãos genuínos trabalham. Só de estar orando já está ajudando. Tem muitas maneiras de você trabalhar e de você cooperar com a edificação da igreja e com a expansão do reino de Deus. Mas Paulo está falando aqui de algo específico, daqueles que Deus levanta para estar à frente, para assumir a responsabilidade, para, como diria minha avó, para segurar o boi pelo chifre, para tomar para si a responsabilidade de vai acontecer, nós vamos fazer, vamos realizar, vamos equipar, vamos treinar, vamos capacitar e vamos colocar em prática os nossos planos. Tem gente que Deus levanta para liderar a gente no que Deus quer para nós. E Paulo está dizendo, todos os que trabalham na igreja, principalmente os que lideram, precisam ser tratados com apreço. Paulo não está dizendo que quem trabalha ou quem lidera é melhor do que os outros. Paulo está dizendo, eles estão numa posição em que eles sofrem muita cobrança, muita pressão. Não é fácil estar à frente, principalmente no que se diz respeito a um ambiente espiritual. É uma guerra que a gente não vê. Tem muita coisa que a gente não percebe, mas acontecem. Então a gente precisa aprender a honrar aqueles que estão à frente de nós. Eu não diria acima de nós, porque nós somos todos corpo, cabeça só tem um, que é Cristo. Então cada um, sendo membro, está cumprindo o seu papel. Portanto, nós não estamos pensando em termos de hierarquia, quem está mais acima ou quem está mais embaixo. Não, nós somos um corpo, estamos todos lado a lado. Agora, mesmo estando lado a lado, alguns estão mais à frente, apontando o caminho, dando para nós a orientação de por onde a jornada vai ficar mais saudável, mais leve e mais eficiente para nós. Então Paulo está dizendo, se você aprende com alguém, se você é motivado por alguém, se você é liderado por alguém, se alguém é responsável pela sua vida espiritual, aprenda a honrar, demonstrar o seu apreço, o seu respeito, seu amor, seu carinho para com essas pessoas que fazem esse trabalho. É uma orientação bíblica. E aí o versículo 14 ele diz, exortamo-vos, ou seja, eu chamo a atenção de vocês, também para que vocês admoestem os insubmissos. A nova Almeida, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, mas a nova Almeida Atualizada, a mais recente versão da Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz, admoestem os desordenados, e uma outra versão diz, os desequilibrados. Interessante essa diferença. Então Paulo está dizendo, olha, vocês já olharam para aqueles que lideram, para aqueles que são responsáveis, aqueles que estão servindo vocês, e já demonstraram o seu apreço. Pois bem, do mesmo jeito que à frente de vocês tem gente mandando bem e servindo de referência, atrás de vocês também tem gente mandando mal e precisando de ajuda. Então vocês precisam admoestar, ou seja, chamar a atenção de maneira relevante, carinhosa e amorosa. Não é sair entregando profecia, não é sair arrumando briga e julgando os outros e falo mesmo. Tem muita grosseria disfarçada de sinceridade. E a gente precisa falar as verdades, porém de maneira amorosa, carinhosa, para que seja acatada a verdade que a gente está falando. Porque senão a gente está falando a verdade, mas de uma maneira que não vai ser bem recebida. E aí o tiro vai sair pela culatra, o efeito vai ser contrário, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Então Paulo está dizendo, quando você, na convivência como igreja,
identificar alguém que não está nessa jornada, que não está nesse rumo, nesse ritmo saudável da caminhada, então você precisa admoestar essa pessoa. E admoestar seria isso, você chegar perto, se relacionar, abrir os seus ouvidos. Às vezes a pessoa está desordenada, mas ela está envolvida numa situação em que ela mesma não se dá conta de que está naquele problema. E você chegar logo apontando o erro, não vai resolver muito. Então Paulo está dizendo, nós temos que admoestar. Não é profetizar, não é exortar, não é julgar, não é criticar, é abraçar a pessoa, sem abraçar o erro da pessoa. E no relacionamento, na convivência, conseguir mostrar para aquela pessoa, olha, está vendo aquela referência lá da frente? Então, eu trato com apreço, eu trato com carinho, e eu sigo porque ele está servindo de referência para mim. Que tal você olhar para mim como referência também, e a gente vai todos aqui, porque eu sinto que aquela referência está de olho na referência maior, que é Cristo. É assim que funciona. Ele é o sumo sacerdote, e nós somos todos sacerdotes. A palavra em latim para sacerdote é pontífice, aquele que faz a ponte, aquele que liga. Por isso Cristo é o sacerdote dos sacerdotes, porque é Ele que nos ligou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por causa do pecado estávamos separados de Deus, e Ele fez a ponte, para que a gente fosse religado de volta a Deus. Daí a origem da palavra religião, religare. Então, Cristo é o sumo sacerdote, Ele faz a ponte, mas Ele usa pessoas para serem pontes, para que a gente possa chegar até Ele, e por Ele atravessar e chegar a Deus. Então a gente precisa ser mais ponte na vida das pessoas, e menos muro, menos pedra, menos dificuldade, mais motivação. E aí ele dá uma segunda orientação. Então, exortar quem não tá, admoestar quem não está bem, consolar quem está desanimado e amparar quem está fraco. E aí quando eu vi essa orientação a primeira vez, eu fiquei em dúvida. Eu falei, mas como assim? Consolar quem está desanimado? Porque consolo para nós, no popular, né? A gente imagina, quem é que precisa de consolo? Quem está triste, quem está chorando, quem perdeu alguém, alguma coisa, uma oportunidade, está frustrado, decepcionado, está chorando, e aí a gente precisa consolar. É porque a ideia que nós temos de consolo é abraçar e passar a mão na cabeça e dizer, está tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso é uma forma de consolo, mas a palavra consolo é se colocar junto de quem está sozinho, né? Solo, é sozinho. Fulano vai fazer um solo, vai cantar sozinho aqui na frente. Então o que é o consolo? É você se colocar junto de quem está sozinho, mas não necessariamente para passar a mão na cabeça, enxugar lágrima. Tem várias situações em que a gente precisa se colocar ao lado das pessoas, consolá-las. E uma vez uma pessoa me procurou, e ela estava desse jeito aqui, desequilibrada, desordenada, insubmissa, e eu precisava admoestar. E com todo jeito, eu mostrei para ela o que ela precisava fazer para melhorar, para sair daquela situação problemática em que ela estava. E ela disse, poxa pastor, eu te procurei para você me consolar, e você me deu uma cajadada. E aí eu falei, é isso mesmo. Aí ela falou, isso mesmo não pastor, misericórdia, eu queria um abraço, eu queria um consolo, e você me deu uma cajadada. Eu falei, sim filha, mas o cajado é instrumento de consolo. Aí ela falou, pastor, você é doido? Eu falei, não, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O que é que Davi está dizendo, gente? Davi mexe com ovelha, ele é pastor, ele entende essa relação. Então, como é que acontecia?
Lá no tempo da Bíblia, no mundo da Bíblia, você sabe, de dia o sol é muito quente, de noite é muito frio, desértico, né? Clima de lá é mais ou menos assim. Então nenhum pastor que se preza vai levar as ovelhas meio-dia para pastar ou para beber água. Meio-dia o sol está. Por isso que aquela mulher samaritana, lembra de João 4? Ela estava no poço pegando água na hora sexta. E ela estava sozinha. Hora sexta, o dia do judeu começa às 6 da manhã. Então hora sexta é meio-dia. Por que aquela mulher estava meio-dia pegando água? Ninguém pega água meio-dia. Por isso mesmo, ela não queria encontrar com ninguém. Ela era alvo de preconceito, então ela queria ir sozinha. E ela não queria encontrar com ninguém, e ela encontrou com alguém mais importante que ela poderia encontrar. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Então, o pastor, ele sai com o rebanho bem cedo, com o dia amanhecendo. E quando ele vai levar, às vezes, para o lugar que tem água, ou que tem um pasto decente, ele às vezes está longe, e ele precisa percorrer um caminho. Então ele não vai, porque a ovelha é um bicho frágil, não ouve bem, não enxerga bem, não sente bem, muita lã, muito pelo, e fica meio cega, fica meio surda, meio desorientada, por isso que precisa ser pastoreada, senão morre. Ovelha não é predador de nada, só come grama e bem baixinho, que se botar mais alto também ela já não come. E aí, o pastor vai com ela, não vai levá-la meio-dia, porque muito calor, um bicho cheio de lã, vai matar o bicho de calor. E vai cedinho, mas também não bota o bicho para subir morro. Imagine que o aprisco é aqui, e aí tem um morro ali, do lado de lá é que está o rio. O cara não vai subir o morro com o rebanho para descer do outro lado. A ovelha é um bicho frágil. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar por entre os morros, uma depressão entre dois morros, um vale. Então, todo pastor sai de manhã bem cedinho, passa pelo vale para chegar lá, na água e no pasto, e fica lá o dia inteiro, aí na beira da água, ali naquele matinho, às vezes numa sombra de uma arvrinha, ela passa ali o dia inteiro, mas ela está bebendo, ela está tranquila, ela está paradinha. Aí no final da tarde, o sol já está se pondo, ele volta com a ovelha, pelo mesmo caminho, passa pelo vale para trazer de volta ao aprisco. Davi fez isso muitas vezes. Davi é de Belém. Se você olhar a geografia de Belém, para ele chegar num rio mais perto para beber água, ele tinha que passar por alguns vales. O que é que ele está dizendo? Toda vez que a ovelha vai ou volta, quando ela passa pelo vale, está escuro. Porque o vale está entre dois montes. Então se o sol nasce do lado de cá, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, o sol está batendo na montanha, o vale está com sombra, está escuro. Aí vai, quando dá meio-dia o sol está em cima, fica tudo claro. Mas ela só vai voltar no final da tarde, a hora que o vale está na sombra novamente. Então Davi sabia que quando ele passava com o rebanho no vale, com a sombra, as ovelhas travavam. Empaca, igual burro quando empaca. Quem é da roça sabe. E aí Davi, vamos, e as ovelhas ia andando assim bem devagarzinho, tudo travado. Por quê? Porque ela já não enxerga bem, no escuro. Aí o que é que o pastor faz? Ele vai tocando o cajado e vai chamando, vai tocando e vai chamando. E o cajado, quando encosta na ovelha, ela se sente segura. Opa, ele está aqui, então vamos embora. Aí ele vai, e ela vai embora e segue o caminho. Por isso que Davi disse que não importa o momento que a gente está vivendo, se a gente está com medo de morrer, com as dificuldades da vida, o que é que nos consola? É saber que o cajado de Deus está sempre encostando na gente. É isso que nos dá confiança para seguir em frente, mesmo com medo. Vai com medo mesmo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar para nós. Então, por isso que Paulo está dizendo: tem alguém desanimado? Tem alguém que está travado diante dos vales da vida? Você precisa ser o cajado de Deus para encostar nessa pessoa e ela sentir: eu não estou sozinho, eu posso continuar caminhando, Deus está comigo. Essa pessoa simboliza a presença de Deus para mim, e por causa do que ela está fazendo,
Isso me deu coragem para continuar. A gente precisa dar esses passos, queridos. Então o primeiro passo é em direção a honrar quem Deus colocou para nos liderar e ser referência para nós. Precisamos dar um passo na direção de admoestar quem precisa ser corrigido. Dar um passo na direção de consolar quem está desanimado. Se colocar junto para animar. E disse Paulo que nós precisamos também dar um passo para amparar quem está fraco. E caminhar junto, e servir de apoio, de muleta, de suporte. Como ele vai dizer aos Coríntios no capítulo 13, o amor tudo suporta. Aí a gente interpreta esse suporta no sentido de tolerar. Ai, eu não suporto fulano, ai, não suporto. Ah, mas fazer o quê, né? A Bíblia diz que tem que suportar. Não, não é nesse sentido. Suportar é o que esse barril está fazendo para a minha Bíblia. Dando suporte, para não deixar cair. Então nós nos amamos, nós somos igreja, nós somos discípulos de Cristo. Ele colocou o amor dele em nós, porque o fruto do Espírito é amor e mais 8 coisas. Então a gente tem condição, pelo amor que Deus colocou em nós, de darmos esses passos. Honrar quem nos lidera, admoestar quem está errado, consolar quem está desanimado, amparar quem está fraco e, o final do versículo, longânimos ou pacientes para com todos. Então, quem está errado a gente admoesta. Quem está desanimado a gente consola. Quem está fraco a gente ampara. E com todo mundo a gente tem que ter paciência. Longânimo, essa Almeida aqui usa a palavra longanimidade. É uma das características do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade. A palavra grega para longanimidade é macrotumia. Obra da carne, Gálatas 5, 22 e 23 é o fruto do Espírito. Do 16 até o 21 são as obras da carne. E a luta que há entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí nas obras da carne tem uma que é traduzida por ira. Na minha opinião está um pouco mal traduzido, porque Deus também tem ira. Então ira não pode ser obra da carne. Na minha opinião a palavra aí é raiva. E eu já fiz o documento lá, a Sociedade Bíblica diz que vai providenciar a mudança aí. Mas é raiva, cólera. Porque ira é a palavra grega orgis, que é o que Deus tem. Quando Paulo diz irai-vos e não pequeis, ele coloca orgis. Ira é um sentimento santo acerca de uma injustiça e uma ação para tornar justo novamente. É isso que Deus derramou sobre nós, a sua ira. Ele nos deu tudo e nós nos rebelamos contra Ele. Agora Ele precisa tornar justo. Então a ira de Deus foi derramada sobre nós. E ela se cumpriu toda em Cristo, na cruz. E é por isso que nós podemos agora nos aproximar novamente de Deus. Já que não somos justos, então por Cristo somos justificados. Agora raiva é outra coisa. Raiva é aquela explosão enérgica, agressiva, às vezes violenta, por conta de uma frustração, de uma tristeza, de uma, sei lá qual é a situação. Então, obra da carne é tumoi, que é essa explosão, essa explosão raivosa, tipo uma criança mimada, sabe? Me dá, pirracento, raiva, tumoi, explode. Aí, quando chega no fruto do Espírito, Paulo coloca macrotumia. E tumia é a raiz de tumoi. Então, se tumoi é a explosão, por analogia, tumia é o pavio. O que é que provoca a explosão? O pavio que se acende. Então, micro é pequeno, né? Macro é grande. Aí Paulo diz, fruto do Espírito é macrotumia. É um pavio grande. Pavio curto, obra da carne. Pavio grande, fruto do Espírito. Aí Paulo está dizendo, na nossa relação como igreja, a gente precisa dar mais um passo
esticando o nosso pavio. Ai, fulano fez isso, isso, isso. Ai, que vontade de... Ai, mas eu vou esticar aqui o pavio, deixa para amanhã. Ai, mas aquela pessoa, mas na hora que eu encontrar ela, eu vou falar umas verdades para ela, porque está merecendo, mas aí eu vou e mais um passo, estico o pavio, deixa para amanhã. Aí você vai esticando o seu pavio, esticando o seu pavio, esticando o seu pavio pelo fruto do Espírito, até que chega um dia que você olha a pessoa e você... Ai, preguiça. Aí dá preguiça, aí você larga para lá. Olha quanto problema você evitou. Porque você teve a capacidade de dar mais um passo, esticando o seu pavio. É fácil? Não, para alguns seria impossível. Como que se torna possível? Pelo fruto do Espírito. Quanto mais do Espírito, menos da carne. Quanto mais da carne, menos do Espírito. Vence aquele que a gente alimentar mais. Então vamos nos encher do Espírito para a gente conseguir honrar os líderes, para a gente conseguir amparar quem precisa, admoestar quem merece e cuidar e ter paciência com todos. Todo mundo deve ser o alvo da nossa paciência. Evitem, versículo 15, que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vocês e para com todos. Agora, mais um passo. Eu não posso retribuir mal a ninguém. Mas e quem me fizer o mal? Eu vou fazer o que Jesus ensinou. Se bater de um lado, eu vou bater do outro. Só para ficar equilibrado. Porque bate aqui, a gente desequilibra, né? Então você dá o outro, que aí bate do outro, você fica equilibrado de novo. Ah, pastor, misericórdia, isso é impossível. Se fosse impossível, não era uma orientação bíblica, gente. Deus não ia mandar a gente fazer um negócio que seria impossível para a gente fazer. Não está dizendo que é fácil, está dizendo que é possível. Então, se Paulo pediu para os de Tessalônica fazer, a gente também pode fazer. Amém? Ih, rapaz, eu acho que o povo morreu, Marcelo. Acho que foram arrebatados, eu fiquei sozinho, só eu e você aqui. Amém. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Sempre alegres. 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 Ah, pastor, mas tem dia que não dá para ficar alegre. Eu sei, tem umas coisas que acontecem que rebenta com a gente mesmo, né? Mas se você olhar em volta, mesmo nessa situação em que você está, você ainda encontrará motivos para sorrir. Porque por pior que esteja a sua vida, você está com a roupa, você já comeu hoje pelo menos umas 3 vezes, e nós estamos aqui numa poltrona acolchoada com um ar-condicionado. Preste atenção na sua casa, na sua vida e ao seu redor, se você não tem diariamente motivos para sorrir. Acho que tem de sobra. Orem sem cessar. Nós temos muitos direitos. Como diz a canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas esse direito nós não temos. O direito de parar de orar. Tem que orar, sem parar, em todas as circunstâncias. Se você tiver muito, ore para Deus te dar sabedoria, igual Salomão pediu. Se você tiver pouco, ore e coloque nas mãos de Jesus, igual ele fez na multiplicação dos pães e peixes. Era pouco para aquela multidão, mas diz o texto, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e repartiu, e todo mundo comeu e ainda sobrou muita coisa. Elias também estava muito tempo sem chover em Israel, e ele destrói os profetas de Baal, manda o Acabe para casa, 1 Reis 18, a partir do 40. Aí ele vai, sobe de volta o cume do Carmelo, junto com o seu ajudante. A Bíblia diz que ele sobe e pede o menino para ver se já estava vindo a nuvem, trazendo a chuva. E ele coloca, diz o texto, coloca o joelho no chão e a testa entre os joelhos. O que é que um profeta está fazendo em cima de um monte, de joelho no chão, com a testa? Ele está orando. A Bíblia diz que o menino vai e volta 6 vezes, nada. Na 7ª vez o menino diz, profeta, quase nada. Como assim, meu filho, quase nada? Não, é porque é uma pequena nuvem, do tamanho da palma da minha mão.
quase nada, não tem condição de vir uma chuva daquela nuvem tão pequena. A Bíblia diz que Elias pulou do chão e falou: meu filho, corre o mais rápido que você puder. E a Bíblia diz que choveu abundantemente sobre Israel. Então, se você tem muito, ore para Deus te dar sabedoria, assim como Salomão. Se você tem pouco, faça como Jesus, ore para Deus multiplicar o pouco que você tem. Você tem quase nada, ore, porque Deus pode fazer chover abundantemente, mais do que você imagina. E às vezes você não tem nada. Ah, pastor, eu não tenho nada mais, nenhuma expectativa, nenhuma esperança, nenhum recurso, nenhuma condição, nenhum conhecimento, ninguém para me indicar, eu não tenho nada. Então ore também. Lembra de João 11? Jesus era amigo de 3 irmãos em Betânia. Ficava mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, então toda vez que Jesus ia de Jerusalém para Galiléia, ele passava lá, toda vez que ele vinha da Galiléia para Jerusalém, ele passava lá. E aí comia com eles, ensinava e tal. 2 irmãs, Marta e Maria, uma era mais agitada, a outra era mais tranquila. E o Lázaro ficou doente, morreu, e as meninas mandaram avisar Jesus que tinha passado lá há alguns dias atrás, jogaram pedra nele, ele foi embora, e aí chegou a notícia, ele falou: beleza, eu estou indo. Passou um tempo, Lázaro morreu, 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia ele apareceu. Aí alguém grita: Jesus está chegando. A Marta, desesperada, saiu correndo. A Maria, diz o texto, olha lá, João 11, isso aí deve ser 20 mais ou menos, 21, 22. Maria ficou sentada em casa, e a Marta saiu desesperada. Encontrou Jesus na entrada da cidade de Betânia, uma pequena vila. E aí, Marta vira para Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas agora eu sei que tudo que o Senhor pediu ao Pai, Ele pode te conceder. Aí Jesus fala: você crê? Ela diz: eu creio. Ele: então você vai ver a glória de Deus. Bora para o cemitério. E aí você sabe, naquele tempo botava as pessoas nas grutas, nos barrancos, nos buracos, enfaixava com pano, jogava bastante perfume, botava lá dentro, tampava com uma pedra, por causa do mau cheiro. Aí Jesus chega lá, versículo 39, por aí: tirem a pedra. Aí o povo: não, Senhor, não dá para tirar não, já está fedendo 4 dias, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Jesus fala: tira a pedra. Jesus poderia ter tirado aquela pedra com o poder que ele tinha, mas aqui ele não faz o que a gente pode fazer, entendeu? Então ele diz para a gente: tira a pedra. E a gente fica teimando às vezes com ele e dando justificativa, não adianta, não resolve tirar a pedra, 4 dias, já morreu, não tem mais jeito. E ele: tira a pedra. Aí o texto diz, maravilhoso, acho que é o 39 ou 40, tiraram então a pedra, e Lázaro vem vivo lá de dentro. Imagina um homem enfaixado, todo enfaixado, vindo pulando lá de dentro. E aí diz o texto, Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Pega a barrinha do vídeo aí e volta um pouquinho comigo. Na entrada da cidade, Marta falou para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o Senhor pedir para o Pai, Ele te concede. Quando corta para lá, Lázaro está vindo vivo, Jesus olha para cima e fala: obrigado, Pai, por ter me ouvido. O que é que Jesus fez? Uma oração: Pai, ressuscita meu amigo, para que creiam em Betânia que o Senhor me enviou, que eu sou o Messias, eu sou o Salvador, para que haja fé no coração desse povo incrédulo, que acabou de expulsar a gente na base da pedrada. E aí o Pai ressuscitou Lázaro, e Jesus agradece pela resposta da oração. Portanto, não importa, mesmo que você não tenha nada, você tem que orar, porque o nosso Deus é o Deus de ressurreição. Ele é o Criador, Ele traz à vida aquilo que está morto, Ele traz à existência aquilo que nunca existiu. Portanto, orem sem cessar, tendo muito, tendo pouco, quase nada ou nada, em todas as circunstâncias. É por isso que o 18 diz: em tudo dai graças. Porque se você viver procurando motivo, presta atenção na dinâmica dessas orientações, gente. Olha como é um passo de cada vez para você ir completando a sua jornada. Se você viver honrando,
quem te serve, quem ministra, quem é referência para você. Viver admoestando, amparando, cuidando, consolando as pessoas. Viver procurando motivos para se alegrar, orando em todo tempo. Você vai conseguir agradecer, não por tudo. Você leu bem o texto? Não é por tudo, dai graças, é em tudo. Eu era pastor numa congregação, num lugarzinho chamado Condados, para trás de Miaípe, periferia de Guarapari. E um dia eu estava lá na porta da congregação, recebendo os irmãos, como eu sempre fazia, e tinha umas meninas bonitas lá. E se tem um negócio que ajuda a igreja no evangelismo, é umas meninas bonitas. E aí, a menina bonita chegaram, ei pastor, seja bem-vindos. E aí veio uma meia dúzia assim, ó, atrás. Aí eu recebi eles, já apertei a mão deles, ei, beleza, velho? Estou de olho em vocês, hein? O que vocês vieram caçar aqui? Vocês querem Jesus ou o que vocês querem? E aí eu comecei a botar pilha neles e falar, eu estou de olho em vocês, eu sei que vocês vieram atrás da menina, mas vocês cuidado, hein? Que vocês vieram atrás da menina, mas Jesus pode pegar vocês aqui hoje, hein? Aí eles ficaram meio assim, aí teve um que falou, que isso pastorzão? Eu estou com Jesus. Aí eu falei, não adianta nada meu filho. Ele falou, não, com Jesus não adianta. Eu falei, não adianta nada. Nenhuma condenação há para os que estão com Cristo, para os que estão em Cristo. Portanto, Paulo não está dizendo para a gente agradecer por tudo, porque tem coisa que acontece com a gente que não é para agradecer mesmo não. Vai falar, misericórdia, nunca mais eu quero passar por isso, isso é horrível. Vai tudo cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus e sou chamado segundo o propósito de Deus, mas não preciso agradecer por tudo, mas em tudo eu preciso ser grato. Portanto, não está falando das ocasiões, das situações, dos fatos que nos ocorrem, está falando das circunstâncias que nos cercam, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as fases da sua vida. Mais difícil, mais fácil, um dia a gente está lá em cima, outro dia nós estamos cá embaixo, a vida é essa roda gigante mesmo, e a gente vai assim. Mas em tudo temos motivos para agradecer, se nós estamos vivendo nessa dinâmica desde o início. E aí depois disso ele diz, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, julguem todas as coisas e fiquem só com o que é bom, o que é mal, larga para lá, sai fora. Então o que ele está dizendo? Não apaguem o espírito, ou seja, ele está dizendo que o espírito é como um fogo, uma chama. Apagar aqui, ele está usando o símbolo que o Espírito Santo tem, é água, é óleo, é pomba, mas aqui ele está usando o símbolo do fogo. O que é que a gente precisa fazer para um fogo não apagar? Botar mais combustível, mais lenha, mais carvão, sei lá o que você está usando para fazer o fogo. Agora, se você não tiver mais o que gera o fogo para colocar, o fogo uma hora vai apagar. Então, a gente precisa alimentar esse fogo, a gente precisa colocar coisas para que o Espírito Santo possa queimar e não parar de queimar. Então, quanto mais Bíblia, quanto mais oração, quanto mais comunhão, e aí a gente vem para cá, e quanto mais honra, quanto mais respeito, quanto mais carinho, quanto mais admoestação, quanto mais amparo, quanto mais suporte, quanto mais alegria, quanto mais gratidão, maior será o Espírito enchendo a gente, e esse fogo não vai apagar. E aí, tendo esse fogo aceso, a gente consegue não desprezar as profecias, que são palavras de Deus para nos orientar. Mas ele está dizendo, não é para você aceitar qualquer coisa, porque tem muita gente que fala em nome de Deus, mas que as falas de Deus não tem nada. Então como é que a gente sabe se é de Deus ou não? Está aqui, o filtro está aqui, ó. Você joga aqui dentro, se bater aqui dentro,
é de Deus. Se bater fora, é do homem. Conversa fiada e vida que segue. Quem tem boca fala o que quer. A gente não é obrigado a absorver tudo que nos é falado. Entra aqui, sai ali, e eu fico só com o que é bom, só com o que edifica. Porque o que é bom e edifica é o que vai ser usado de combustível para alimentar o fogo do Espírito que habita em mim. E aí ele diz, se vocês fizerem isso, aí vocês começam a experimentar paz. Porque o Deus da paz vai começar a santificar vocês em tudo. O espírito de vocês, a alma de vocês, o corpo de vocês, serão todos conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês viverem assim, Jesus pode voltar a qualquer momento, vocês não vão ter medo de nada, vocês estão prontinhos para subir. E Ele vai voltar, porque Ele é fiel. Fiel é o que nos chama, e Ele vai fazer tudo o que prometeu. Então, irmãos, orem por nós. E eu acho interessante nessa frase, primeiro é Paulo chamar os tessalonicenses de irmãos. Ele podia chamar de discípulos, ovelhas, filhinhos, como fazia João, né? Filhos, amados, sei lá, podia chamar de tanta coisa, mas ele chama de irmãos. Ele é o apóstolo, ele é o cara que plantou aquela igreja, ele é o cara que está discipulando aquela igreja através dessa carta, e ele desce, ele se coloca no mesmo nível deles. Nós somos irmãos, porque na igreja Cristo é tudo em todos, não tem mais ou menos importante, é todo mundo irmão, somos todos da mesma família. Então orem, porque eu estou orando por vocês, então eu espero que vocês também orem por mim. Porque a gente tem às vezes essa ilusão, tem gente que a gente olha e fala, aquela pessoa ali é tão santa, tão piedosa, tão de Deus, que ela não precisa nem de oração, não vou nem orar por ele não, nem precisa. Precisa sim, gente. Aí é que precisa mais. Ninguém está nesse mundo que não precisa de oração, todos nós precisamos, todos. E aí ele diz, orem por nós. Ele que está escrevendo a carta, ele podia dizer, ora por mim, mas ele sabe que ele não faz nada sozinho, ele sabe que ele não está sozinho, ele está na viagem missionária, e se é na primeira, ele está junto com o Barnabé, e se é na segunda, ele está com Silas, e depois de um tempo ele já está com Timóteo, e o Lucas está registrando tudo. Ele não faz nada sozinho, então ele coloca, irmãos, orem por nós. Ele desce no mesmo nível, todo mundo é igual, preciso tanto quanto vocês, porque nós estamos juntos nessa missão. Não tem vocês e eu, é nós. O Pai é nosso, o pão é nosso. Então estamos todos no mesmo barco. Vamos continuar, passo a passo, caminhando para aquilo que Deus preparou para nós. Vocês precisam ser simpáticos entre vocês, cordiais, fraternos. Quando você for saudar um irmão, saude ele com um beijo santo. Ele está dizendo, o ósculo, né, na versão que é saudar. Em São Paulo é um só, enquanto no Rio são dois, em Minas são três. Tem povo que pegou disso, fez, né, até uma cultura, toda vez que se cumprimenta, dá lá os beijos. Mas o que ele está dizendo aqui é que o tratamento entre vocês seja o mais carinhoso possível. Por isso que ele coloca ósculo santo, porque não é segundas ou terceiras ou quartas intenções, não, é um carinho fraterno de irmão para irmão. É como dois irmãos que se encontram, se abraçam, tal, de vez em quando dá um negócio lá, mas estamos juntos, somos família. E aí ele diz, olha irmãos, em nome de Jesus, que essa carta seja lida para todos, para todos. Não deixem de ler essa carta. Não deixem de ler. Tem que ler. Mas Paulo, não basta só a gente, não, leiam para todos. Para todos. E quando chegar gente nova na igreja, Paulo, aí leia para ele de novo. Lê também para eles. Leiam essa carta. É lendo
que a gente aprende, é lendo que a gente cresce, é lendo que a gente segue as orientações e de passo a passo a gente vai se parecendo mais com Jesus. Quando a gente vive essa dinâmica e consegue dar esses passos, aí ele se despede dessa forma. Então, já que vocês entenderam, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês e possa ajudá-los a colocar em prática todas essas orientações. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.